Olá, tudo bem com você? Estamos aqui nesse momento, mais uma live para a gente conversar, trocar ideias. E hoje o tema é olhando para os nossos filhos. E o tema é um pouco impactante, né? Como errar menos. É proposital esse tema impactante assim. Como errar menos. Quem é mãe sabe, quem é pai sabe o quanto sentimento de culpa temos por medo de errar ou porque não sabemos o impacto em nossos filhos das nossas atitudes. Mas nós, sendo filhos, também sabemos, também carregamos em nós o que não foi legal dos nossos pais, o que nos causou impacto emocional na nossa infância, na nossa adolescência. Enquanto você vai chegando, vai se apropriando do tema, vai pensando sobre o tema, escuta essa canção linda da alegria. Boa noite, Isa, boa noite, Nini, boa noite, Rosa, bem-vinda, Marlene, gratidão por estarem aqui nessa noite de sábado, como uma proposta de um tempinho na semana para o teu autocultivo, para o teu autoconhecimento, para a autorreflexão, para essa caminhada de melhorar-se, né? De limpeza íntima, de reforma íntima, de aperfeiçoamento. Então, gratidão por estar aqui conosco. Marta, querida, gratidão. Me sinalizem se o som tá bom, se estão ouvindo bem, se tá tudo certo. Enquanto a gente vai pensando sobre esse tema. Você que é mãe, você que é pai, como você se vê olhando para os seus filhos e olhando para as atitudes que você tem com eles? Você tem muito sentimento de culpa? Boa noite, Marta, um beijo no teu coração. Como é que tá o som, minha querida? Tudo certo? Tá ouvindo bem? Sim? Aguardo vocês aí num joinha se tá tudo certo, se tá tudo bem. Gratidão, Marta, querida. Ó, o amor impede imitação, tá? Então, provavelmente não sou só eu que sou a linda. Lili, gratidão por estar aqui, gratidão por nos prestigiar, por dar esse tempinho para você nesse sábado à noite. Muito bem. Enquanto aguardamos mais uns minutinhos que vão entrando, se você tem alguma amiga que está com esse sentimento de culpa, que está com essa tristeza interior, que está com algum problema em relação aos seus filhos, que está com algum tipo de enfrentamento em casa, de repente, mande um aviãozinho para que ela venha aqui conosco refletir e provavelmente, muito provavelmente, saia com a alma mais leve, com uma sensação de leveza, com deixar um pouco o peso que o mundo nos coloca, de ter que acertar sempre. E por conta desse acertar sempre, às vezes a gente erra muito. O som tá maravilhoso, a Marta dizendo. Gratidão, querida. Eu brilho ao fundo, mas não tem nenhum tipo de filtro, tá? Eu tô do jeito que eu sou, nessa caminhada de transparência. Maria, querida, gratidão, minha linda. Daqui a pouquinho, às 21, tanto para Marta, né, quanto para Maria, a Nini que tá ali, nós temos a sessão de reiki, também estarei lá, estarei ajudando nesse processo maravilhoso de libertação, de energia universal canalizada para você. São as pessoas que estão participando do lançamento do desafio 21 dias libertando-se. Estamos já na reta final do lançamento, né, esses 21 dias, e hoje teremos então a sessão de reiki à distância para cada um dos participantes. Algumas estão aqui, sempre fiéis, amadas, nos acompanhando, nos prestigiando. Não que eu precise de fidelidade, ok? Você precisa de fidelidade. Eu sempre digo, você precisa ser fiel a você mesma, ao que você sente, ao que você pensa, ao que é verdade para você, né? Mas gratidão por estar prestigiando, por estar aqui conosco. Vão nos ajudando ali, né? Naquilo que está o coração de vocês. Vão nos ajudando, vão colocando no chat ali para a gente conversar um pouquinho. Eu não vou trazer o tema como a maioria das pessoas abordam, né? A maioria das pessoas abordam olhando para os filhos e dando dicas. Boa noite, Maria, beijo no teu coração, querida. Dando dicas de como ser melhor para os filhos, de como fazer com os filhos,
Obrigada, Nini. Gratidão, querida. O som tá bom. Que bom. A Nini também vai estar ali daqui a pouquinho, às 21, né, Nini? Para a sessão de Reiki. Gratidão por toda essa equipe linda que está trilhando esse caminho de libertação conosco, comigo e com a minha equipe. Essa noite, esse tema, eu vou trazer esse tema não olhando para o filho ou para a filha, porque em muitas palestras, em muitas lives que a gente acompanha, Cida, querida, gratidão, beijo no teu coração, oi, linda. Ó, quem fala é quem é, a gente sabe que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, olha ali, ó, cada uma de vocês se revelando na sua plenitude, né, na sua transparência de ser. Quem reconhece a beleza no outro é porque tá dentro, né? Eu só reconheço aquilo que eu tenho dentro de mim. Pior é que as dores também são assim, né, gente? As dores também são assim. Se eu sinto uma dor, não é porque o outro tá me provocando, mas é porque ela já está dentro de mim. E a atitude do outro foi só o gatilho, né? Jô, querida, gratidão. Nossa, quanta pessoa linda, quanta pessoa maravilhosa, colegas terapeutas de mão cheia aqui. Meu Deus, que honra, ó, chega o coração aqui disparar, né? Muita honra, muita gratidão. Ivete, querida, maravilhosa, um beijo no teu coração. Então, entrando no tema, conversando sobre o tema, nós vamos estar olhando o tema aos olhos não dos filhos, ok? Aos olhos dos pais. O que a gente vê por aí, palestras, lives? Faça isso com os filhos, faça aquilo. E tá tudo bem, tá tudo certo, né, gente? Quem diz, não compare os seus filhos, não rotule eles com as suas crenças limitantes, não faça isso, não faça aquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. Esse é o caminho, tá? Mas qual o desafio que eu proponho para você? O mesmo que você se pergunta, no corre-corre da vida, no dia a dia, como não comparar? Como não rotular? Como não dar um xingão e dizer, mate mexe, molenga, vai estudar, vai fazer o tema, eu não acredito que tem outra falta leve na agenda, que eu vou ter que assinar isso aqui, e assim vai, né? Então, coisas do dia a dia que saem da nossa cabeça, da nossa boca, do nosso coração, é que a gente acaba jogando, né? A gente acaba vomitando por cima dos nossos filhos, por conta das atitudes deles, mas que, sem a gente se dar conta, por que a gente se irrita? Porque são gatilhos que startam dores que estão em nós. É isso que eu quero trazer para você, tá bom? Boa noite, Odair, gratidão por estar aqui conosco. Olha, Ivete, outra linda, né? Outra linda olhando beleza nos outros ali, ó. Viu? A boca fala do que o coração tá cheio. É assim que funciona. Então, esse olhar, gratidão pelos corações, amados, vocês são os queridos. Esse olhar em relação ao filho, à filha, aos filhos, né? Tá tudo certo, né? Você já ouviu falar, e eu tenho certeza que você já tem dentro de você, reconhecer a individualidade do seu filho e da sua filha, reconhecer o brilho que está dentro dele, que está dentro dela, o encantamento que tem em cada um. Se nós temos mais filhos, a nossa tendência sim é de comparar um com o outro, porque um nos dá mais trabalho do que o outro, e a gente gostaria que aquele que nos desse trabalho fosse igual àquele um, e tudo isso sai da nossa boca cedo ou tarde, principalmente quando a gente está cansado, principalmente quando a semana foi difícil, a gente tem muita coisa para dar conta, a gente se exige demais. A gente tem um nível de perfeição do jeito que exigiram de nós, a gente quer ser ótima mãe, a gente quer ser ótimo pai, a gente quer ser ótima dona de casa, a gente quer ser um ótimo provedor daquilo que a nossa família precisa. E se tudo isso, se toda essa expectativa dentro de nós não acontece, a gente surta, a gente entra em desequilíbrio emocional e a gente desconta em quem? Naqueles que estão próximos de nós. E naqueles que os malefícios, os prejuízos são, aos nossos olhos, menores. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou brigar com o meu chefe por conta de que talvez o meu sentimento de culpa está grande, ou talvez o meu auto-julgamento em relação à minha maternidade, em relação a administrar a casa, está complicado, está muito alto e eu estou percebendo que eu não estou dando conta. Então eu não vou brigar com o meu chefe. Por quê? Porque os malefícios, os prejuízos podem ser grandes, tipo uma demissão.
os meus filhos, a tendência dentro de mim é pensar, bom, eles são meus filhos, eles serão para sempre, então não tem do que ter medo, né? Então não tem problema se eu consigo, né, inconscientemente tudo isso, né, gente? Não tem problema se eu vomito algumas coisas em cima deles. Por que que a tendência... Essa pergunta, gente, eu me fiz por vários anos. Por alguns anos, eu ajudava aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, o curso de batizados. Marijane, gratidão por estar conosco. Laércio, querido, um beijo no teu coração. Que privilégio estar aqui com a gente. Gratidão. E por muito tempo eu me perguntava, e eu verbalizava para os pais que lá estavam para fazer o curso de batizados, eu perguntava, gente, me ajudem a encontrar uma resposta pertinente para essa pergunta, uma resposta plausível, uma resposta que dá para acreditar. A pergunta era a seguinte, por que a gente brigava mais com quem estava dentro de casa, que nós escolhemos estar com eles? Nós escolhemos a dedo o nosso esposo, não foi? Nós escolhemos, se não escolhemos ter filhos, mas eles chegaram com muita amorosidade, fruto do nosso amor, um pedacinho da gente. Então a gente ama com todo o nosso ser. Disso eu não tenho dúvida. Mesmo aquele pai, aquela mãe que de repente ou é um pouco negligente, provavelmente ele não vê negligência, é o jeito que ele foi criado, é o jeito que ela foi criada. Ele faz da melhor forma que ele consegue, da melhor forma que ele teve, com certeza infinitamente melhorado do que ele teve. E por que então que a gente fica brigando o tempo todo dentro de casa, a gente fica se apontando o dedo, se enfiando o dedo nas feridas o tempo todo? E eu perguntava isso para aqueles pais com os bebezinhos no colo, aquele brilho no olhar, aquele encantamento, muitos pais o primeiro filho. Ultimamente, né? Ultimamente as gerações mais recentes, geralmente o filho muito esperado, o filho muito planejado, diferente que os nossos pais, né? A minha geração, que ainda se semeava de que tinha que deixar os filhos vir do jeito que Deus mandava, né? Aquela coisa, crença, mais uma crença religiosa, né? De que não estava do todo errado, mas vamos combinar, Deus me deu a liberdade, então é da minha natureza divina, é do meu ser divino, eu planejar certas coisas, eu planejar aquilo que eu serei responsável depois de cumprir, e não em nome de Deus eu deixar vir, né, 5, 7, 8, 12 filhos, e ai, deixam-se criar, e o mais velho cuida do mais novo, e assim vai, que nem uma ninhada de porquinhos às vezes, né? Mas ok, tá tudo certo, não é julgamento. Hoje nós temos esse entendimento, tanto é que a igreja não diz mais isso, né? Porque a igreja também vai avançando, vai acompanhando o tempo e vai percebendo o que é melhor para a humanidade. Então a igreja entendeu que não é deixar vir filho, a Deus dará, né? E depois quem que cuida? O Estado, as creches gratuitas, a escola pública, e aí vai indo assim, né? De um jeito meio torto. Então, sabemos hoje o quanto precisa de responsabilidade para a maternidade, para a paternidade. E tá tudo bem, né? Mas ali esses pais com aquele brilho, com aquele encantamento, às vezes primeiro filho, e eu fazendo essa pergunta de cara, assim, era um corte, né? Eles achavam que ia chegar lá, ia ter flores e parabéns, lindos, um beijinho na bochecha, e eu chegava e escancarava um problema, assim, e esperavam muitas vezes que eles me dessem uma resposta. Daí arregalavam os olhos assim, ué, por que ela tá fazendo isso? Ela não deveria estar nos motivando, afinal de contas, né? Um bebê recém-nascido, a gente batizando, ela não devia estar nos motivando para ser bons pais, para ser boas mães. E de repente, de cara, eu fazia aquilo que a gente faz o dia todo, né? Ficar se cutucando nas suas dores, nos seus julgamentos, nos seus auto-julgamentos e ficar se enfiando os dedos nas feridas, como se a vida dentro de casa fosse o maior aprisionamento do mundo, fosse a coisa mais salgada, mais azeda da face da terra. Meu Deus do céu, desculpa aí, caiu aqui. Que susto, tá tudo certo. E aí a gente ia conversando nesse nível de como que a gente poderia fazer para viver mais feliz dentro de casa, né? Afinal de contas, foi lá que nós fizemos muitas escolhas. E a maioria das escolhas, a principal, é estar com aquela pessoa querida, estar com aquele ser que compartilhamos a mesa, a cama, o salário, o corpo, a energia, a ponto de gerar um serzinho dessa união, desse amor.
E na época até encontrei algumas respostas, encontrei. Agora com a terapia eu encontrei mais respostas, respostas que me ajudaram muito, porque não pense que eu estou aqui falando de tudo isso e na nossa casa isso não acontece. Acontecia mais, com uma certa frequência, uns 2 anos atrás, quando eu ainda não estava nesse caminho terapêutico. Então acontecia muito mais, com toda certeza. Agora que estamos com esse processo de entendimento e de autoconhecimento, vem ajudando muito menos. A gente vem se cutucando, a gente vem se enfiando o dedo na ferida muito menos. Por quê? Porque nós entendemos algumas verdades que fizeram bem para mim, para o meu esposo e para os meus filhos. Eu vou estar compartilhando com vocês. Se para você isso também faz sentido, passa adiante depois essa live, esse vídeo, né, que vai ficar em forma de vídeo, e também assista de novo para você ter esse processo de autoconhecimento e de maturação interna para a gente poder viver um pouco mais em paz e um pouco mais feliz, ok? Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para você nesse momento e que nós entendemos com a terapia é o seguinte: nenhum dos nossos filhos vem parecido com a mãe, ou parecido com o pai, ou parecido com a avó, ou parecido com o bisavô de terceira geração, sei lá. Cada serzinho vem do jeito que ele tem que vir. Cada serzinho vem com o seu processo histórico, com os seus traços físicos, com o seu jeito emocional de interpretar as circunstâncias da vida. Tanto é verdade que agora na terapia a gente percebe, às vezes, dois irmãos, às vezes gêmeos inclusive, um viveu um trauma forte e o outro nem lembrança tem daquele mesmo episódio onde estavam juntos. Por que isso? Porque cada serzinho interpreta a vida do seu jeito. Eu interpreto minhas dores, eu interpreto as atitudes do meu esposo, eu interpreto as atitudes das minhas colegas do meu único jeito. Pode ter algum traço de mãe e pai? Pode, porque nós temos em nós a epigenética. A epigenética é a herança, inclusive herança emocional, herança de DNA, mas herança emocional de certas situações até sexta, sétima geração. Então temos tudo isso. Temos o contexto externo, temos o ambiente onde nós vivemos, onde fomos moldados, onde nossa personalidade foi moldada. Temos, e é muito forte em nós. Mas por quê? Porque nós aceitamos a atitude das pessoas que estão ao nosso redor como verdades. Nós aceitamos de novo o nosso jeito de nos posicionar diante dos eventos, das pessoas, das atitudes das pessoas. Isso é único de cada serzinho. Isso é único no Daniel. Daniel, meu filho de 14 anos. Isso é único, exclusivo na Raquel. A Raquel é minha pequena de 5 anos. E, inclusive, é único no Ed, o meu esposo. Ele tem o jeito dele de interpretar, eu tenho o jeito meu de interpretar. Quando é que a gente se pega e se desentende? Quando a gente não verbaliza, quando a gente não se fala. Olha, eu entendi desse jeito, como é que você entendeu? E aí, sem a gente se falar, vem as nossas crenças limitantes, a gente começa a se julgar e auto-julgar, e aí a gente começa a brigar por conta dessas crenças limitantes. O jeito que ele interpretou para o lado de lá, o jeito que eu interpretei para o lado de cá, juntando as dores dos dois lados, a gente começa a se alfinetar. Mari, gratidão por estar aqui conosco. Boa noite, minha querida. Ana, oi linda, oi sua linda, beijo no teu coração. Gratidão por estar aqui, que bom, que privilégio. Ana, nossa colega também, gratidão imensa, um beijo no teu coração. Então, depois dessa reflexão, gente, assim, ó, se você acredita a partir de agora que o teu filho é único, que a tua filha é única, assim como tu é única, assim como tu é único, exclusivo, primeiro, ninguém é semelhante a ninguém. Com essa máxima, a gente consegue deixar de lado as comparações. A gente consegue. Só que primeiro, para eu deixar de lado as comparações em relação aos meus filhos, eu preciso deixar de lado as minhas comparações. Eu deixar de me comparar.
Porque o que eu faço com os meus filhos? Gente, eu faço com os meus filhos os padrões que eu tenho. De novo, aquilo que a gente brincou no começo da live, né? Quando você reconhece a beleza no outro, é porque ela tá em você. As nossas dores emocionais também. Quando alguém me fere, é porque essa dor tá em mim. E simplesmente a atitude do outro foi um gatilho para eu lembrar, para eu trazer à consciência essa dor que está ainda ferida dentro de mim e que não está resolvida. Literalmente é como se o outro tivesse enfiado o dedo na minha ferida, mas para doer a ferida já está ali. Tanto é verdade que às vezes uma pessoa é grossa, a gente nem se dá conta. E a outra pessoa no lado da gente diz: Isa, tu não percebeu como ela foi grossa, estúpida contigo? E eu nem percebi. Tipo, essa dor não tá em mim, tava na outra ali. Que a atitude desse terceiro para comigo fez ela se dar conta, nossa, que grosseria, mas a dor não estava em mim. Então eu nem me dei conta. Percebe como é? Quando é que eu me dou conta? Quando a dor já está em mim. E que dores que são essas? As dores que eu vivi, que eu interpretei desde o ventre materno, principalmente na infância. Por que na infância, gente? Porque na infância nós não temos autonomia emocional, nós não temos maturidade emocional, nós não temos maturidade mental, nós não temos nem maturidade física dos ossos, da estrutura óssea, da estrutura hormonal, da estrutura toda do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, do nosso espiritual. Nós estamos em processo de maturação. Então, o que o outro que está próximo de nós mostra, a gente acaba acolhendo mais firmemente como verdade, porque é só o que nós temos. É o padrão que nós temos. É só isso que nós temos como verdade. É como se eu fizesse essa comparação. Hoje eu tenho só arroz para comer. Amanhã eu tenho arroz, feijão, carne e batata. Se eu tenho só arroz, eu tô com fome, eu vou comer só arroz. Eu não vou me questionar se é bom, se não é, o que eu vou comer, deixa eu pensar o que eu vou comer. Só tem arroz. Lá na infância, a gente só tem o pai e a mãe e talvez os irmãos. A gente só tem esse contexto familiar mais fechado, esse núcleo familiar mais fechado. Que hoje nós temos muito padrasto, nós temos muito os co-irmãos, né, os enteados, enfim, nós temos outro tipo de núcleo familiar. Nós temos a madrasta, às vezes, nós temos a namorada da mãe, o namorado do pai. Então, hoje nós temos outro contexto familiar, hoje nós temos núcleos familiares diferentes. Então, vamos chamar essa família mais próxima de núcleo familiar, que hoje é mais comum do que uma vez. E tá tudo bem, não é julgamento. A questão não é as escolhas das pessoas. A questão é o como nós interpretamos tudo o que acontece conosco através das nossas crenças e das nossas experiências da infância. Então, como lá na nossa infância nós temos só o arroz, né? De novo essa comparação, nós temos então só o pai, a mãe, os irmãos, nós temos só esse núcleo familiar fechado. Aquilo que acontece nesse núcleo familiar por conta da nossa imaturidade, para nós é uma verdade. E aquilo fica impregnado em nós como se fosse uma marca a ferro, como uma vez faziam nos bois. Lembram, né? A marca do dono, através de um ferro quente, ficava a marca na pele. No nosso emocional fica assim também essas marcas lá na infância. Do jeito que nós interpretamos os eventos, as situações. Do jeito que nós nos abrimos para tudo isso. Por que agora na vida adulta não é tão pesado as experiências que nós vivemos? De novo aquela comparação, porque agora nós temos o arroz, o feijão, a carne e a batata. O que eu quero comer? Deixa eu pensar. Agora nós temos muitas experiências, pessoas, circunstâncias, nós temos o núcleo familiar, nós temos os amigos, nós temos o trabalho, nós temos a escola, nós temos o Instagram ali com 200, 300, 500 seguidores, nós temos o Facebook, nós temos uma gama de relações muito mais amplas do que na nossa infância. E além do mais, a nossa maturidade emocional é diferente. Só que olha o detalhe, gente. Se eu não trabalho o meu emocional, se eu não tenho um processo de autoconhecimento que me acompanha, o estrago é tanto quanto. Porque, de novo, as dores que eu tenho dentro de mim, eu simplesmente vou estar passando adiante essas dores.
Tanto é verdade, pode olhar, isso acontece muito, muito, muito na terapia, nos atendimentos aqui. Eu venho com uma queixa de que, meu Deus, meu pai bebia e a nossa família era um tedéu e minha mãe querida tinha que dar conta de 8, 9 filhos e o meu pai vinha para casa bêbado, às vezes quebrava tudo e não sei o que, então aquela dor profunda da figura masculina, da mãe ter que se virar, uma mãe que tinha que trabalhar que nem uma louca, acabava não dando atenção, não dando carinho, não dando afeto, era tudo na base da grosseria, como a Mari tá dizendo ali, né? Era tudo a base do chute, do pontapé, sai da frente, não sei o que, mas também uma mãe extremamente sobrecarregada para dar conta. O que acontece comigo na vida adulta? Eu caso com um cara, adivinhem como é que vai ser o meu namorado e o meu esposo se eu não trabalho o meu emocional ferido. Me digam ali no chat, como é que vai ser o meu esposo se eu tive um pai, eu mulher, tá? Porque a nossa relação na psicologia tradicional, pelo complexo de Édipo, a menina se apaixona pelo pai e lá na vida adolescente e na vida adulta, ela vai se apaixonar por um rapaz que tem uma certa semelhança com o pai. Às vezes consciente, às vezes é escancarada essa semelhança e às vezes é uma semelhança inconsciente. E os meninos, pelo complexo de Édipo, eles vão se apaixonar pela mãe e, portanto, a namorada provavelmente vai ter uma semelhança com a mãe. Perfeito, Mari, isso aí. Sem a gente se dar conta, por um processo inconsciente, eu vou estar casando com um rapaz, no mínimo cachaceiro também, né? Que é o que acontece. Meu pai era cachaceiro, o meu esposo, aquilo que eu mais odiava na infância é aquilo que eu levo para minha casa na vida adulta. E a gente pode olhar da mesma forma os tratamentos emocionais. Em geral, se a gente não faz um trabalho de autoconhecimento, de autocura, o jeito que meu pai e minha mãe me trataram, eu vou tratar os meus filhos. Então, se eu fui tratada com grosseria, como diz a Mari, se eu fui tratada com indiferença, se a gente foi criado que nem uns ratos e os pais só trabalhavam, afeto não tinha nada, claro que eu posso me melhorar, porque as gerações, a gente percebe pelos nossos avós, pelos nossos pais, por nós, pelos nossos filhos, o como é um processo natural, universal, a gente se melhorar. Só que se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não trilho, se eu não escolho algo que me traz o autoconhecimento, eu simplesmente vou transferir inconscientemente o jeito, aquilo que eu vivi na infância, eu vou estar transferindo para os meus filhos. E pior, eu vou estar julgando os meus pais, eu vou estar vomitando por cima dos meus filhos, que os meus pais eram assim, eram assado, que a gente vivia desse jeito, e vocês estão reclamando do quê? Eu queria ver vocês lá no meu lugar, eu queria ver vocês às 5 da manhã tirando leite das vacas, e depois com cheiro de cocô de vaca, ter que ir para a escola. Eu queria ver você sem calçado, não sei, a gente jogando, vomitando por cima dos nossos filhos, as nossas dores emocionais da infância, que a gente não curou, não cicatrizou, e mais, jogando por cima dos nossos filhos, por quê? Porque inconscientemente, olha o que acontece dentro de nós, inconscientemente a gente está com ciúmes, inconscientemente a gente tem raiva dos nossos filhos, porque nós, lá na idade deles, a gente teve que sofrer tudo isso. E agora, os nossos filhos têm uma boa caminha, têm um celular para despertar, têm uma boa roupa, têm 2, 3 tênis, de repente, para estar trocando e nós não tínhamos. Então, inconscientemente, sem a gente se dar conta, a gente acaba criando essa relação de poder com os nossos filhos e a gente se sente automaticamente inferiorizado por todas essas situações emocionais que os nossos filhos não estão vivendo hoje. E a gente automaticamente, inconscientemente, acaba jogando em cima deles. A Mari está contribuindo aqui, verdade. Hoje tenho que melhorar muito com o meu filho. Perfeito, Mari, esse caminho. Ó, tu já fez o download, tu já fez o virar de chave, que era onde eu ia chegar. Perfeito, Mari. Coitada da minha mãe, sofreu. Marta, o que tu quer dizer com autoridade? Falando em autoridade, Marta, tu me fez lembrar uma coisa. Eu queria trazer isso sim. Nós temos uma lei universal que é a lei da ordem. Tá? O que é a lei da ordem?
Tudo tem uma certa ordem. Vocês percebem que a gente nasce pequeno, cresce, vai amadurecendo, vida adulta, envelhece e morre. A planta também, ela vem da sementinha, ela vai crescendo, aumentando, ela vai se agigantando, ela coloca todo o potencial nela e depois, por um processo natural, ela acaba secando ou sei lá, coisa assim. Esse é o processo natural. Nesse processo natural, às vezes, por um processo de inconsciência também e de imaturidade da nossa parte, às vezes a gente acaba trocando os papéis em casa. O que acontece quando a gente troca os papéis? A gente permite que os nossos filhos sejam os nossos pais. Então, são eles que mandam no horário, são eles que mandam o que a gente vai comer, são eles que mandam onde a gente vai passear, são eles que mandam que roupa eles vão usar, são eles que vão na loja, escolhem o tênis, são eles que... Não tá do todo errado tudo isso, tá? Eu não tô dizendo que nós temos que mandar, não, nem 8, nem 80. A virtude está no meio. Então, esse processo de diálogo com os nossos filhos é muito importante. É muito importante deixá-los verbalizar o que eles estão sentindo. É muito importante deixá-los verbalizar como é que eles estão vendo a situação, né? Por outro lado, tem coisas que nós continuamos sendo mãe, nós continuamos sendo pai. Então, às vezes, a Raquel aqui em casa, ela é uma personalidade bastante líder, bastante forte. Então, ela tem essa tendência de ditar tudo, ditar o jeito que os outros têm que brincar com ela, ditar a hora que os outros têm que brincar com ela. Ela não aceita o não de ninguém. Por outro lado, quando a gente pede alguma coisa, ela diz não, não, agora não, já vai mãe, e não vai. Então, tem momentos, inclusive, que eu uso essa fala do Augusto Cury. Raquel, quem é a mãe aqui em casa sou eu. Justamente para a gente se colocar no lugar. Não sei se era isso que a Marta queria dizer, mas essa questão de autoridade. Ah, entendi, Marta. A última palavra sempre foi do meu pai, a autoridade do meu esposo me passa. Isso aí. Dentro desse processo do papel de cada um. Exatamente. Nessa lei da ordem, Marta, você vai ser sempre a mãe. O seu esposo vai ser sempre o pai. Por mais que a gente, que você possa perguntar, dialogar para os seus filhos. Mas olha só, o que eu quero que você entenda. Mais do que o tênis, a comida, o celular, mais do que as coisas, são as emoções. Pergunto para você, quais são as suas dores da infância? É porque lhe faltou um celular? É porque lhe faltou um tênis? É porque você queria aquela jaqueta e teu pai não comprou? É porque você queria a casa pintada de rosa e o pai comprou de branca? É porque você queria um Passat e o pai tinha um Fusca? Não, né? 100% das pessoas que me procuram no consultório, 100% com dores emocionais, não tem nada a ver com o material. Tem a ver com o emocional. Então é isso que eu quero trazer, que você olhe para o seu filho e para sua filha com esse olhar. Não se preocupe tanto com as coisas. Dê a eles o que é necessário, não o que eles querem. Dê a eles o que eles precisam para crescer saudáveis, não o que eles querem. Mas dê a eles um emocional equilibrado. Como é que você vai dar para os seus filhos um emocional equilibrado? Aí vem o que a Mari acabou de falar ali para nós, né? Do virar de chave, né, Mari? Como é que eu dou para os meus filhos um emocional equilibrado? Eu sendo equilibrada. Como é que eu consigo aceitar a Raquel e o Daniel do jeito que são? O Daniel todo calmo, todo sereno no mundo dele, a Raquel toda fogueta que onde passa deixa vento. Como é que eu vou aceitar eles do jeito que eles são? Me aceitando do jeito que eu sou. Eu só consigo dar para eles aquilo que eu tenho. Se eu sou toda nervosa, se eu sou toda agitada, se eu estou sempre no piloto automático, se eu estou sempre ligado no 280, se eu estou sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, se eu não consigo parar para me escutar, se eu não consigo fazer uma respiração consciente uma vez por dia, se eu nem me dou conta que eu estou respirando, como é que eu vou parar para escutar o meu filho, a minha filha? Como é que a gente para escutar um filho, uma filha?
Aí o filho chega com uma dor emocional, ai que saco, mãe, os meus colegas e não sei o quê. E aí a gente já começa, filho, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, não é bem assim, porque eles também são adolescentes, porque também tu tem que entender, porque... É assim que a gente escuta o filho? Não, assim a gente se escuta, né? Assim a gente se escuta. E aí chega uma conta em casa, como é que você faz com você? Meu Deus do céu, mais uma conta. Como é que eu vou pagar o mês que vem? Ai, e ainda tem aquela conta lá para pagar. E ainda tem o mercado. Meu Deus, eu tô atrasada no mercado. Ai, Jesus, eu vou ter que falar com o Ed. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? E eu mês que vem tem que fazer tal coisa. E eu tenho médico mês que vem também. E que não é assim com você? Milhões de pensamentos. Não é assim que você faz com o seu filho, com a sua filha? Claro, porque eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. O que eu não tenho para dar. Então, qual é o virar de chave que a Mari trouxe para nós lindamente? Você se autocultivando, eu me autocultivando, eu me melhorando, eu vou conseguir olhar para o meu filho do jeito que ele é, sem julgamento. Eu vou conseguir olhar para o meu filho sem comparações, porque não tem como ele se comparar com outro jovem. Ele é único, só ele está dentro das calças dele, só ele interpretou aquilo que ele viveu do jeito dele e eu não tenho como compará-lo. Odete, gratidão por estar aqui conosco, um beijo no teu coração, linda. Só que como é que eu vou conseguir enxergar isso? Se eu tenho isso comigo, se eu paro de me comparar, se o meu auto-julgamento cessa, se eu tenho uma expectativa alta em relação a mim, que eu tô o tempo todo me julgando, o tempo todo me enfiando no inferno, o tempo todo morrendo de medo, o que os outros vão dizer, se eles vão me aceitar, se vão me julgar, se eu vou ser amada, se eu vou ser aceitada, se eu não vou ser rejeitada de novo. Se o tempo todo eu tô nessas feridas emocionais dentro de mim, como é que eu enxergo os meus filhos? Como é que eu percebo uma dor emocional, de repente, em relação ao meu filho, à minha filha, aos meus filhos? Eu não consigo nem parar para mim, para ouvir as minhas dores de fato. Que dores são essas? Que emocional ferido é esse que eu tô o tempo todo buscando afeto? E eu sempre digo que sim para todo mundo, depois eu desconto nos meus filhos e no meu marido, porque lá fora eu não consigo dizer que não, porque eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de não ser amada, de não ser aceita, de ser rotulada. Eu tô o tempo todo no medo do que os outros vão dizer. Como é que eu vou estar me conectando com as dores emocionais dos meus filhos sem julgamento, sem auto-julgamento, aceitando e amando eles do jeito que eles são, com amor incondicional? Como é que eu vou estar conseguindo olhar para os meus filhos e depositar confiança neles? Porque imagina que tu já está deixando o teu filho dirigir, com 14 anos ele está dirigindo, mas tu é louca, tu vai deixar o teu filho sair de casa para fazer o ensino médio, mas tu é louca, tu tem que deixar ele ali, adolescente, é tudo fora da casinha. Pois é, como é que eu vou depositar confiança no meu filho se eu não tenho em mim? Se eu morro de medo de tudo, se antes de eu começar qualquer projeto eu já estou falando para todo mundo porque eu preciso do apoio das pessoas, porque eu sozinha não consigo me sustentar, eu preciso de bengalas. Todas essas são situações emocionais que, se você não cura dentro de você, você vai estar vomitando em cima dos seus filhos o tempo todo. Você vai estar o tempo todo ferindo eles com ferro e fogo, não permitindo que eles sejam o que eles vieram para ser. Eu lembro que desde que eu comecei nesse caminho do autoconhecimento, que eu comecei entendendo esses processos, eu digo para o meu filho assim, de verdade, é o que eu penso, é o que eu sinto. Eu digo para o meu filho assim, meu filho, tu pode ser o que tu quiser. Se tu quer ser gay, se tu quer ser lixeiro, se tu quer ser aquilo que tu quiser, contanto que tu seja feliz. E aí eu pego processos doídos de mamães que se deparam com o seu filho assumindo a sexualidade feminina e o seu mundo desaba. Mas por quê? Por causa da sua expectativa em relação ao seu filho?
mas ele veio para ser o que ele veio para ser, não o que você quer que ele seja. Qual que é o motivo da frustração? Qual que é o motivo da infelicidade na adolescência? Qual é o maior motivo do enfrentamento entre os pais? O meu filho tem que ser o que eu quero que ele seja e não o que ele veio para ser. Ou seja, eu sou tão tóxica que eu não permito ele fazer escolhas. Por quê? Porque ele vai escolher errado. Porque eu sei do que meu filho precisa. Sabe do que? Tu não sabe nem do que tu precisa. Olha a confusão emocional que a gente vive dentro. Olha quantas pessoas perdidas emocionalmente, fracassadas emocionalmente. Como é que eu tenho condições de estar dizendo para o meu filho do que ele precisa, se nem eu não consigo sempre olhar para mim e dizer do que realmente eu preciso? Porque está tão inconsciente minhas dores emocionais, está tão mascarado tudo, que é difícil, é necessário uma terapeuta, é necessário uma mentora que nos ajude a tirar essas camadas de cebola do nosso emocional ferido, para a gente conseguir se encontrar, para a gente conseguir encontrar o nosso propósito, para a gente conseguir encontrar quem realmente nós somos, e aí sentir leveza do ser, e aí sentir paz interior, aí sentir prazer em estar com a gente mesma e nos carregar 24 horas do jeito que nós somos. Por que a gente sente tanta raiva, tanta tristeza, tanto vazio? Porque a gente está o tempo todo bem do jeito que nossos pais fizeram conosco, gente. E não é julgamento, é constatação, tá? O pessoal dizendo, né, concordando com essa fala, pura verdade, eu tenho que parar de gritar com o Lorenzo. Mãe, você está brava. Olha ali como ele sinaliza, né, querido? As crianças de hoje, Mari, elas têm uma sensibilidade muito maior do que nós tínhamos, a ponto delas justamente quebrar a nossa emoção ferida, dar um outro comando, dar um outro gatilho emocional para nós. Presta atenção. Os pequenininhos de hoje, eu trabalho numa creche com 100 crianças, né, bebês de 0 a 4 anos. Então, como eles são extremamente sensitivos. É uma geração, crianças índigo, crianças cristais chamadas, né, no mundo holístico, eles vêm com uma consciência mais expandida do que a nossa. Então, não é deixá-los fazer tudo o que eles querem, gente, é diferente, tá? Não é. Sempre no teu papel de mãe, lembra a lei da ordem, sempre no teu papel de mãe, mas não deixar de ouvi-los. Muitas vezes o olhar deles são libertadores para nós. Então, imagina uma criança olhar para os teus olhos e dizer: mamãe, você tá brava. Por que você tá brava? Né? E aí a gente cai em si, cria consciência. Então, olha o caminho que esse bebê está fazendo com você. Só essa fala, ele te faz expandir a consciência. Realmente, por que eu tô brava? Porque ele não está fazendo o que eu quero? Ou ele não está fazendo o que é necessário? É o que eu quero ou é o que é necessário? O que é necessário e o que é uma escolha? Consegue perceber a diferença? É necessário tomar banho, não é uma escolha. É necessário comer comidas saudáveis, não é uma escolha. Agora, é necessário fazer essa limpeza agora? Tem que ser agora fazer essa limpeza? Ou eu posso parar e brincar um pouquinho agora e fazer a limpeza depois? É necessário fazer isso agora, nesse momento? Ou eu posso deixar para depois? É necessário lavar os vidros da minha casa todo santo sábado? Ou eu posso lavar uma vez por mês? Porque eu tenho pacto com a perfeição? Porque eu tenho pacto com a limpeza? Porque senão o que as minhas vizinhas vão dizer? Percebe? Mas eu deixo o meu filho de lado. Eu não consigo parar e brincar um pouco com ele, eu não consigo assistir um filme, eu não consigo nem conversar com ele. Porque eu tô tão no piloto automático que a faxina é mais importante do que o meu filho, porque senão o que os outros vão dizer, vão me chamar de relaxada. Percebe como são as nossas dores dentro que nos conduzem e não o nosso amor incondicional? Então, já encerrando, Mari, o que você está dizendo, depois eu me arrependo. Claro, então, nesse arrependimento, nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a EFT. Então, não somos perfeitos, né, Mari? Não conseguimos ser perfeitos o tempo todo. Mas quanto mais a gente faz a EFT, mais consciência a gente vai tendo de nós e mais assertivos como os nossos filhos a gente consegue ser.
Então vamos usar muito essa ferramenta quando você se percebe brava, agitada, quando você se percebe, quando você se arrependeu do que fez, ainda que eu tenha gritado com meu filho e me arrependo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Por que que essa ferramenta é maravilhosa? Porque ela nos traz justamente o gatilho que mais precisamos, eu me amar e me aceitar. Se eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, eu largo todos esses pactos com a perfeição. Eu solto e deixo ir todos esses pactos com a faxina, com o que a vizinha vai dizer, com o que os outros vão me julgar, se os outros vão me aceitar ou não vão me aceitar, se eu sou bonita ou não para os outros, se esse ângulo aqui tá bom, se eu vou colocar um filtro, um batom, porque não sei o que. A gente solta e deixa ir todas essas coisas que impregnaram em nós e que não faz parte da leveza do ser. Só traz peso aqui na nossa mente. E aí nas nossas costas. E a gente acaba não sendo aquilo que a gente veio para ser. A gente não se conecta com a nossa essência. A gente não se conecta com a paz interior. Então fica o convite, fica a dica. Nós já vamos fazer uma rodada de EFT e gostei de você ter me trazido a brabeza, gostei, Mari, de você ter me trazido o arrependimento. O que mais? Escreve ali no chat, gente, o que mais que você faz com os seus filhos e que você se percebe que não é legal, você fica triste depois, você gostaria de ser diferente. Escreve aí para nós já vamos fazer uma rodada de EFT trazendo tudo isso, tá? Já estamos concluindo, porque já passada das 9, mas tem várias pessoas que estão aqui que a gente vai ter a sessão de reiki depois, e eu vou estar lá na sessão de reiki também, então desculpe o atraso aí, mas daqui a pouquinho estaremos lá juntas, né, a Marta, a Ivete, várias ali, a Nini, várias ali que estão com a gente, né, que vão estar lá na sessão de reiki depois, já estaremos lá juntas novamente. Gratidão, Ivete, pelo apoio. A Marta trazendo que chora muito depois, justamente vem o arrependimento, chora muito, sentimento de culpa, né? Provavelmente essa questão de novo, né, que a Mari trouxe, o sentimento de culpa por não ter sido a melhor, etc e tal. Gente, tá tudo certo, não é julgamento, tá tudo certo. Começa a pensar dentro de você, tá tudo certo. Se eu agir assim naquele momento, é porque as ferramentas, o que eu tinha na mente me levaram a agir assim. E tá tudo bem. Então vai deixando o auto-julgamento, vai baixando esse auto-julgamento. Você não precisa ser a mãe perfeita, você não precisa ser o pai perfeito. Só que olha só, quanto mais você se trabalha, quanto mais você se autocultiva, respiração consciente, EFT, reiki, equilíbrio dos chakras, mesa radiônica, radiestesia radiônica, sei lá, barras de Axe, Theta Healing, Diksha, qualquer ferramenta de autoconhecimento, meditação, uma música relaxante, uma leitura bem feita, você com você mesma, qualquer atividade que você faça com você mesma, o desafio 21 dias libertando se traz uma carrada de coisas para você aprender, para depois você aplicar na vida, todos os dias uma. Pensa quanta melhora você vai ter daqui a um ano. Agora, gente, se você deixar para fazer isso segunda-feira, lembra que a segunda-feira nunca chega? Porque quando chega a segunda-feira, eu vou começar na outra segunda-feira. Então começa hoje, antes de deitar, faça uma atividade para o seu autoconhecimento, uma só bem pequenininha assim. Daqui a pouco tá tão impregnado em você que você faz todos os dias, e fazendo todos os dias uma atividade, uma respiração consciente, uma rodada de EFT, investir em você para uma terapia, umas 5 sessões, umas 8 sessões, pensa que limpeza do ser, que leveza do ser você vai ter, que herança você vai dar para os seus filhos, extremamente melhorada você. Lembra como nós começamos essa conversa? Quais são as suas dores emocionais do passado? Não é o que lhe faltou de material, é o que lhe faltou de emocional, é o que lhe faltou de entendimento, de compreensão, de amor incondicional, dos teus pais te aceitarem do jeito que tu eras e te apoiarem nos teus sonhos, te apoiarem nos teus projetos, te apoiarem nas tuas conquistas.
Mesmo que depois deu errado, tudo bem, mas é assim que a gente amadurece. Não é cortando as pernas dos nossos filhos, não é cortando os seus sonhos, não é de cara jogando um balde d'água fria e aí a criança vai dormir chateada e desanimada e começa a pensar: eu não sou boa mesmo, eu não sou boa em nada porque nada dá certo, porque meu pai diz que nada tá bom. Nossa, o assunto amo esse assunto, amo porque é o que me trouxe para terapia. Vamos dar uma olhada então, fazer uma rodada de EFT breve aqui e depois você continua, tá? Qualquer coisa me procura, qualquer coisa acompanhe os nossos vídeos, tem mais rodadas de EFT, tudo para esse caminho de libertação interior, para esse caminho da leveza do ser, da paz interior, da gente se aceitar e se amar, tá bom? Respira profundamente, se conecta com o seu ser mãe, com o seu ser pai. Se você não é mãe, se conecta com o seu ser filha. Como é que foi lá na infância? O que foi que você não gostou? O que foi que ainda dói? Se conecta com essa dor. Eu vou trazer aqui algumas coisas, mas você ali pode falar, né, verbalizar aquilo que você está sentindo, tá? Eu falo o que eu estou sentindo, ou o que vocês trouxeram aqui para mim. Você fala o que você está sentindo, tá bom? Bate no ponto do karatê. Se alguém está aqui pela primeira vez, a EFT é batida nos meridianos, é só ir me acompanhando. Tem a frase âncora inicial aqui no ponto do karatê, que a gente fala 3 vezes, e depois a gente vai fazendo as rodadas nos outros pontos, vai trocando de ponto a cada frase, ok? Ainda que eu não me sinta uma boa mãe, porque eu grito, esbravejo, por vezes me sinto desequilibrada emocionalmente, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que muitas vezes eu queira suprir as necessidades dos meus filhos com as coisas, e esqueço que é mais importante o emocional, os momentos que estamos juntos, a atenção, o apoio e a aceitação do jeito que meus filhos são, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha feridas emocionais profundas de quando eu fui filha, e isso automaticamente eu passo para os meus filhos, porque são dores que eu tenho, dores que eu não cicatrizei. Mesmo assim eu me perdoo e eu me aceito profunda e completamente. Eu já entendi que me aceitando e me amando, eu vou aceitar e amar os meus filhos. As dores emocionais que tenho foi para o meu amadurecimento. Meus pais conseguiram ser os melhores que puderam. Eu tenho dores emocionais, mas eles foram os melhores que puderam. Eu solto e deixo ir essas dores emocionais. Eu solto e deixo ir os momentos que meus pais não foram assertivos comigo. E aí eu tenho marcas, eu tenho dores profundas. Eu solto e deixo ir o jeito que eu interpretei a escassez dos meus pais, a escassez emocional, sobretudo, o equilíbrio emocional. Eu solto e deixo ir as vezes que eu não sou uma boa mãe. Eu solto e deixo ir a irritabilidade. Eu solto e deixo ir as vezes que tô brava, que perco a calma, que perco a paciência, que perco a compreensão. E acabo vomitando coisas neles que talvez nem era para eles. São dores minhas. Eu solto e deixo ir essa tristeza de não ser uma boa mãe. Mas também eu não tenho pacto com a perfeição. Então eu solto e deixo ir o desejo de ser uma mãe perfeita. Porque eu não sou mãe perfeita e eu nunca serei. Eu escolho ser a mãe que eu sou. Eu escolho ser o que eu sou. Eu escolho ser do jeito que eu sou. Eu escolho me amar e me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas deficiências, com as minhas imperfeições. Eu escolho me amar e me aceitar. Eu escolho amar e aceitar os meus filhos do jeito que eles são,
com o que eles têm de melhor para dar. Mas eu escolho ser a mãe da casa e não ser a filha que meus filhos mandam e desmandam em mim. Eu escolho ser a mãe, eu escolho ser a autoridade equilibrada, que dá um norte, que dá segurança, que dá limites também, mas que dá afeto, que dá compreensão, que dá carinho, que dá o melhor que eu posso dar. Respira fundo. Continua fazendo o EFT, continua fazendo as rodadas, vai trazendo à tona essas suas dores emocionais de ter sido filho, de ter sido filha, continua batendo nos pontos, continua falando essas dores emocionais que estão dentro de você. Quanta limpeza! Faça isso 1 vez, 2 vezes por dia. Essa pode ser a ferramenta que você usa todos os dias, toda noite antes de deitar. Faça uma rodada com a sua dor emocional que vem aqui dentro no peito. Faça uma rodada pela sua dor emocional da boa mãe que você não conseguiu ser durante o dia e você está com sentimento de culpa. Faça uma rodada dessa dor emocional que está aqui dentro que te veio da infância. Pensa você fazendo isso todas as noites. Daqui 1 ano, quão melhorada você não vai estar. Quão mais leve você não vai estar. Quão mais feliz você não vai estar. Um beijo no teu coração. Fica gravado sim, Mari. Eu vou tentar colocar no Instagram depois da sessão de Reiki. Se eu não conseguir no Instagram, provavelmente vai estar lá no canal do YouTube. Mas fica gravado sim. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Qualquer coisa me procure. Estamos nesse mundo para nos ajudar, mas não deixe de ter ao menos uma tarefa por dia do autoconhecimento para você se melhorar a cada dia. Gratidão, Marta, gratidão, Mari, gratidão, Ivete, gratidão, Rose, gratidão, Nini, todas que estão aí, gratidão imensa. Nos vemos, para quem está no grupo 21 Dias Libertando-se, nos vemos agora telepaticamente, emocionalmente conectadas ali na sessão de Reiki. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem.